telespectador da NGT é sempre privilegiado, até porque nós temos hoje de novo Jefferson Santos da Príncipe Operadora aqui no programa. E hoje está lançando aqui Tailândia. Não é por menos que Hollywood descobriu Tailândia. As imagens, quando você já chega no país, já são maravilhosas, porque tem desde as praias com aquela cor maravilhosa, paisagem deslumbrante, cultura milenar. Você tem obras-primas para todo canto que você vai no país e tem aquele especial atendimento de um povo que quer recebê-lo bem. Jefferson, tudo isso soma muitos brasileiros indo para a Tailândia. Os números não estão ruins, Estevão. Antes de mais nada, boa noite, obrigado pela presença no nosso evento. Respondendo a sua pergunta, os números não estão ruins. No ano passado nós tivemos cerca de 20 mil brasileiros no país, mas a nossa expectativa é que o Brasil tem muito mais potencial. E diante disso, a Tailândia acaba de abrir um escritório de representação e marketing aqui na América do Sul, em particular na cidade de São Paulo, para poder aumentar o número de turistas no país. Vamos começar agora uma nova fase de trabalhos, fomentando o número de ações para levar cada vez mais brasileiros à Tailândia. Bangkok ainda é o principal porta de entrada para quem chega na Tailândia? Sim, Bangkok é a capital da Tailândia e da região central da província central do país. É a maior cidade da região, são cerca de 11 mil tailandeses, com a maior variedade de voos internacionais partindo desde chegando na cidade e de longe uma das principais atrações. É na Tailândia que estão guardados os principais templos, é onde estão as principais atrações, cartões postais como, por exemplo, o Mercado Flutuante está ali, o Grande Palácio, o Buda Reclinado e toda a infraestrutura está na cidade de Bangkok. Quem vai hoje para a Tailândia? Parte de que pontos do Brasil? Existem uma variedade muito grande de alternativas para se chegar à Tailândia desde o Brasil. Eu diria que as principais ainda estão com saídas desde São Paulo, utilizando companhias aéreas como a Qatar, como a Emirates, como a Turkish, como Singapore. Existe uma variedade muito grande de companhias aéreas voando desde o Brasil até a Tailândia. E os mercados que melhor promovem a Tailândia no Brasil inclui-se aí a São Paulo, o Rio Grande do Sul, o Norte, mas eu diria assim que o Brasil tem potencial para enviar turistas de todas as regiões. Brasileiros que vão à Tailândia hoje são mais pelo turismo ou feiras de negócios? Qual que é a divisão hoje da programação do brasileiro que vai para lá? Absolutamente turismo. Não há um movimento tão expressivo assim no sentido de viagens corporativas desde o Brasil até a Tailândia, embora o governo da Tailândia tenha tentado muito aumentar esse número de viagens corporativas também. Nesse exato momento nós tivemos 20 mil turistas no último ano e cerca de 80% dele é voltado ao mercado de lazer. Muito bem. Nós estamos aqui em São Paulo nessa festa de lançamento aqui do turismo para a Tailândia. Nós vamos ouvir, inclusive, o Jefferson vai falar um pouquinho do que tem os atrativos. Você vai acompanhar as imagens. Melhor do que isso, é só você indo até a Tailândia. Faça contato com a Príncipe Operadora, www.principesoperadora.com.br ou pelo telefone. 3388-5282. E eu gostaria, a ocasião, para lhe dar uma informação de primeira mão. Na realidade, eu estou aqui hoje não somente como Príncipe Operadora, mas como representante do governo de turismo da Tailândia no Brasil. É uma outra atividade de negócio que nós estamos desenvolvendo no sentido de representar destinos turísticos asiáticos, em particular, na América do Sul. Então, é mais uma informação quente para você e para os seus telespectadores. Um escritório exatamente para trabalhar o povo brasileiro para ir para a Tailândia. Exatamente. O Ministério do Turismo da Tailândia, através da PMG Capital, que é a nossa empresa de divulgação, comunicação e marketing, assumiu essa conta nessa data para promover a Tailândia junto aos brasileiros. Muito bem. Vamos passear um pouquinho aqui pela Tailândia. Já já a gente volta com mais notícias para você. Change you always and forever. Here and now, we can inspire your dreams. Let our two worlds collide. There's wonders to see. A world of make believe, sharing your smile. It has to be
different feeling, a deeper happiness. Once in a lifetime, from simple stories. Continuamos aqui na festa da Tailândia. O Mr. Vistanu vai dizer o seguinte: por que você abriu um escritório da Tailândia aqui no Brasil? Yes. Thank you. Sawadee Krap is in Thailand. Obrigado. Meu nome é Vissano Jaroensip e sou o diretor de marketing das Américas. E como vocês brasileiros dizem em português, boa noite. Para nós da Tailândia, é muito importante ter um representante no Brasil, pois todos os anos, em todas as épocas, recebemos muitos turistas brasileiros. São milhares de turistas que vão para lá e por esse motivo o Brasil se tornou o número 1 das Américas em levar turistas à Tailândia. Nos anos anteriores, na verdade até 2011, recebemos em média 21 mil turistas por ano. Mas nesse ano de 2012 já ultrapassamos essa estimativa e recebemos 25 mil turistas brasileiros até o momento. Se tivermos representantes aqui no Brasil, abriremos portas e principalmente o marketing e esperamos receber 30 mil turistas ou até mais. Nosso maior objetivo é superar essas expectativas. Qual a expectativa da Tailândia hoje para levar brasileiros para a Tailândia? Yes, we have expectation for Brazilian tourists because A expectativa em levar turistas brasileiros para a Tailândia é em função das diversas atividades turísticas que o destino oferece. Nossos destinos e opções são variados, uma natureza exuberante, gastronomia, arte, cultura e hospitalidades, mas principalmente as atividades aquáticas de mergulho e praias. É muito importante ressaltar que o povo tailandês é muito semelhante ao povo brasileiro, sempre alegre, festivo, amável e receptivo. São esses e outros motivos que nos fazem cada vez mais querer que o povo brasileiro vá à Tailândia. Para nós, essa alegria e beleza latino-americana é essencial. Hoje, esse evento de divulgação está ocorrendo em São Paulo. Contudo, queremos que seja feito em todas as partes do Brasil, pois assim o número aumentará cada vez mais. Mr. Boon, convide os brasileiros para irem à Tailândia. Convidamos todos os brasileiros a visitar a Tailândia, porque somos um povo muito feliz, amável e receptivo, com uma vasta gama de atrações turísticas. Na parte cultural, temos os templos, as danças, vários museus e artesanato típico. Nos esportes, temos montanhismo, alpinismo, biking, quadriciclo, golfe, caminhadas em trilhas. Nas atividades aquáticas, temos rafting, jangada de bambu, cachoeiras, barcos a velas, lancha e jet skis. Temos um contraste bem interessante de águas, pois de um lado do país temos o Oceano Pacífico e do outro lado o Índico, o que faz com que as paisagens se diferenciem muito. Vocês irão se divertir muito e nós vamos adorar recebê-los. Especialmente eu, que amo muito o Brasil. Thank you. thank you, sir. Continuamos aqui na festa da Tailândia. Veja as imagens e faça sua reserva.
Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. Conte para nós, quais atividades que o escritório da Tailândia vai desenvolver aqui no Brasil? Yes, we are the Office of Commercial. Boa noite. Sou representante do Ministério do Consulado Comercial da Tailândia no Brasil para negócios. Nosso escritório é na Vila Olímpia, em São Paulo, que tem como objetivo promover o trade entre os dois países e manter o bom relacionamento comercial. Nossa intenção é de que o crescimento dessa parceria para ambas as partes seja benéfico, pois fortalece e facilita os negócios entre os dois países. Both countries. Bom, logicamente, os brasileiros estão vendo as imagens hoje aqui no nosso programa e já estão ficando preparados para fazer as suas reservas para as próximas férias. Convide os brasileiros para ir à Tailândia e diga para eles o porquê que devem ir à Tailândia. Yes, I would like to inviting the business people from Brazil. Sim, gostaria de convidar a todos para as oportunidades de negócio de turismo com a Tailândia, para que essa parceria venha a prosperar. Gostaria de salientar que tudo o que pudermos fazer para ajudar e facilitar os negócios entre o Brasil e a Tailândia, nós estaremos sempre à disposição. Muito obrigado e boa noite. To giving you an assistance. Thank you very much. Muito bem. Olha, já preparei minhas malas e para a Tailândia. Espero você lá no aeroporto www.princesoperador ou o escritório agora da Tailândia aqui no Brasil. Também está o site aqui embaixo. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much.
de informações a respeito da Tailândia e o que a Tailândia tem para oferecer para o público brasileiro e as perspectivas, e principalmente as perspectivas do governo turístico da Tailândia, para fixar cada vez mais a Tailândia como destino turístico para o mercado brasileiro. Vamos perceber que a Tailândia está no coração do Sudeste Asiático, junto aos demais países da Indochina, ali incluindo Vietnã, Laos, Camboja, Myanmar, assim como grande parte da região do Sudeste. Isso proporciona uma viagem combinando diversos destinos. O produto turístico tailandês ele é muito variado segundo a região do país a ser visitada. As paisagens que nós temos no norte são completamente diferentes das paisagens que temos no sul, nordeste, no centro do país e ao leste. Eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês as diferenças dessas regiões. No norte da Tailândia, é onde nós temos a natureza mais exuberante, as vilas, as montanhas, é onde se encontram as minorias étnicas. Os principais destinos da região são Chiang Mai, Shanghai e Mae Hong Son. Essa região é talvez a mais interessante para o passageiro que quer conhecer a Tailândia mais autêntica. É ali onde nós temos a chance de conhecer a Tailândia intocada, que não se mexe nos últimos 200, 300 anos. É a forma de você conseguir voltar no tempo, ainda assim com infraestrutura, ainda assim com todo o luxo e requinte que a Tailândia tem para oferecer. A região central da Tailândia tem como cartão postal Bangkok. Ali estão reunidos as principais atrações, talvez pelo menos as mais famosas do ponto de vista histórico. É ali que está o Grande Palácio, é ali que está o Mercado Flutuante, que todos nós conhecemos. E é de fato a porta de entrada do país. Mas ainda assim, na região central, nós reservamos uma série de grandes outras atrações. Muitas delas de cunho histórico, é claro, como a cidade de Ayutthaya, a cidade de Kanchanaburi e Ratchanaburi. Depois nós vamos ao nordeste da Tailândia, na fronteira com Laos, que é famosa pela influência Khmer. A história, a cultura dessa região do país é muito diferente do restante do país. E ainda assim reserva um bom número de sítios arqueológicos. Quem quer conhecer uma Tailândia diferente, esse é o lugar para se estar. E ao leste da Tailândia nós temos uma cidade muito famosa, que já foi de fato muito conhecida e já teve muita repercussão no passado. E agora tentam se restabelecer novamente. É a cidade de Pattaya. Eu gosto muito de comentar a respeito dessa cidade pelo seguinte fato: ela está simplesmente a 2 horas desde Bangkok. E aquelas pessoas que não têm a chance ou o tempo de conhecer as praias do sul da Tailândia, que de fato são as mais famosas, podem ali ter a chance de conhecer aquilo que a Tailândia tem para oferecer em termos de praias, assim como boas oportunidades de compra, entretenimento noturno. É uma cidade muito interessante. E a região sul talvez seja a mais interessante ou a mais pedida e a mais conhecida entre os brasileiros. É na região sul do país onde estão os balneários de Phuket, Koh Samui, Krabi, famosa aí pela Ilha Pipi, Koh Phangan. Quantos filmes foram rodados naquela região do país? É justamente nessa parte onde se encontram os hotéis mais famosos, os hotéis mais chiques, onde estão as paisagens que nós mais conhecemos. Embora nós estamos falando de regiões distintas, o acesso entre elas é muito fácil. De Bangkok a Phuket nós não estamos a mais de 1h30 de voo, de Bangkok a Chiang Mai a mesmíssima coisa. Então, além de proporcionar uma combinação perfeita com outros países da mesma região, você pode conhecer a Tailândia numa única viagem, diversas regiões dela, num curto espaço de tempo. Então, tentem visualizar a Tailândia como um país complexo do ponto de vista de paisagens distintas, mas facilmente acessível. E agora nós gostaríamos de falar 7 motivos para visitar a Tailândia. E eu gostaria de começar pelo Thainess, o jeito tailandês de ser. Nós acreditamos que o caráter tailandês por si só, a sua hospitalidade, o seu carinho para com os visitantes, a sua amabilidade, o seu jeito de ser, já justificaria uma visita ao país. São o patrimônio histórico tailandês. Só Bangkok tem mais de 30 mil templos. Imaginem a variedade de atrações culturais que o país tem para oferecer. Uma viagem à Tailândia é de longe um momento de enriquecimento. Tailândia, como poucos países asiáticos, guarda um ótimo número de tesouros culturais, muitos deles nomeados pela Unesco. As praias, como eu disse no começo, é um capítulo à parte. Praias como Krabi, Koh Phangan, Koh Phi Phi, todos eles fazem parte de
pano de fundo de uma série de filmes de Hollywood. É uma das regiões onde os brasileiros mais se sentem confortáveis e gostam de visitar, até porque a região tem realmente boas atrações, tem ótimos hotéis, boa gastronomia. O sul da Tailândia e suas praias fazem a combinação perfeita ou a chave de ouro para se fechar uma viagem pelo país. A natureza, é claro, nós comentamos na parte norte do país, é onde estão as principais cidades com foco em flora e fauna, Chiang Mai, Shanghai. Então a natureza do país é algo que a gente tenta realmente promover, porque a Tailândia foi pioneira em promover o turismo sustentável, justamente nessas comunidades. E a gente promove essas regiões com muita qualidade, sem interferir no modo de vida dessas minorias. Um dos motivos que não pode faltar é o bem-estar, é o spa. A Tailândia é muito famosa pela massagem. E ali nós reservamos um bom número de resorts 5 estrelas que oferecem o melhor da massagem mundial com preços extremamente competitivos. A meditação, a questão do bem-estar é algo que a gente procura promover. E em sexto, nós gostamos de falar que a Tailândia faz moda e está na moda. O melhor da gastronomia, hotéis boutiques, pequenos hotéis, tudo isso nós temos no início na Tailândia. Porque ir à Tailândia é para conhecer os seus festivais, que são únicos. No Brasil hoje nós temos promovido muito bem, queremos enfatizar cada vez mais dois festivais em particular, o Loy Krathong e o Songkran, que é o Ano Novo Tailandês. Essas são épocas fantásticas para vocês estarem na Tailândia e promoverem a viagem durante esses períodos. Que além de conhecer o tradicional da Tailândia, ainda tem a chance de experimentar algo particular daquela época. E por último, porém não menos importante, como eu tinha comentado no início da nossa apresentação, a Tailândia está agora abrindo esse escritório no Brasil e é nossa prioridade número 1 estabelecer cada vez mais um relacionamento próximo com os membros da indústria. Sejam os agentes de viagem, sejam os tour operadores, assim como as companhias aéreas e a mídia. Nossa ideia é cada vez mais trabalhar em parceria com vocês no sentido de promover a Tailândia. Muito obrigado uma vez mais e gostaria agora de convidá-los ao nosso jantar. Espero que gostem também. Muito obrigado uma vez mais com uma crap.